Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. No episódio de hoje, a gente tem um tema mais que especial, a gente tem um tema maravilhoso, entendeu? Que é tão especial quanto todos os outros temas, porque todos os temas são especiais. Que engraçado, hoje ela acordou assim, super engraçada. Letícia, o que a gente vai deixar quebrar hoje? Planejamento 2024. Ano tá acabando, né, Renato? E eu Pois é. aposto que a maioria das pessoas não tem a estratégia do ano fechada. Tô E, errada, e toma essa na cara, querida. Tome, né? tome. Tome essa na cara, meu amor. Que é a verdade. Então, e Quantas qual seria o vezes... ideal, né, Rê? Pois é. Conta pra gente. Não, o que eu ia falar é quantas vezes eu já vivi essa realidade, né? Quantas vezes eu já vivi essa realidade na minha vida, de chegar a dezembro. Não, porque aí a gente vai viajar em janeiro, eu assistindo de longe, né? Porque, enfim, a gente vai chegar em janeiro, aí a gente vai planejar, e vai ser não sei o quê, que tem o planejamento A, e depois tem o B, depois tem o C, e o negócio fica pronto na metade de fevereiro, o ano já começou, e a galera tá, tipo, um mês e meio pra entregar o QR, fica aquele fuzuê, né? O ideal, galerinha, ideal é ótimo. O ideal, galerinha, é a gente ter o plano, objetivo, setor organizacional. Tudo pronto, é a gente refletir no que aconteceu neste último ano, né? No último trimestre também, se você trabalha com OKRs. E planejar, para já esse planejamento, teoricamente, já tá finalizado. Porque no último quarter, geralmente, o ideal é a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É a gente já ir refletindo, ir fechando o ano e refletir, já ter essas coisas definidas para começar o ano que vem. E são várias coisas. E aqui, no dia de hoje, a gente vai te ensinar, menina, por onde você chega, por onde você vai e fazer esse babado. Olha só que maravilhoso. É. Sabe aquele feedback que eu tenho certeza que você já deve ter recebido? Ai, você precisa ser mais estratégica, você precisa ter mais foco em resultado. É para você. É para você E esse para você que podcast. talvez acha que já manda muito bem em tudo, mas sempre tem coisa para melhorar, né? Exatamente. Então eu acho que aqui eu dedicaria para pessoas que estão em posições de liderança de um time e para Uhum. pessoas funcionárias, É. né? Então as Para mandar pessoas para sua liderança que lidera o seu time. Exato, manda para elas, para essas Uhum. pessoas. Você pode ajudar essa pessoa a construir. Olha só, já ficar bem na fita aqui com o chefe, Vamos lembrar que né? aqui é que a gente ensina a jogar um pouco o jogo, entendeu? Por mais que não seja o seu trabalho, jogar o jogo ajuda, galera. A gente não fica pulindo, né? Muito, dourando muita pílula, né, Rê? Mas a gente fala a Exato. verdade, né? Exatamente. E então, assim, eu acho que você, pessoa, né, na posição de liderança, você vai aprender uma forma de desenhar essa estratégia do ano. E para a pessoa funcionária, você pode estruturar da sua área, né, o que você quer fazer ao longo do ano, e também você pode apoiar o teu time nesse processo, né? Então, o que seria o ideal? O ideal seria a gente começar janeiro com o plano para o ano, a estratégia, a estrutura organizacional, quantos dinheiros a gente vai gastar, tudo prontinho, porque a gente vai só na execução, né? A prática a Exato. gente sabe que não é assim. Mas eu acho que com Exatamente. disciplina, a gente já consegui algumas vezes começar o ano mais focado em execução e não em planejamento, Uhum. né? Então, eu acho que sim, é possível, né? Pois é. E aí vocês vão falar, né? Ô, Rê, você vai me perguntar, mas aí por onde que a gente começa, né? Nem sei por onde começar. Então, hoje a gente vai trazer um pouco aqui da metodologia, né, que o Renato e eu criamos aí ao longo de anos de experiência, Assim, Renata e eu e que criamos a vírgula, né? A gente Letícia criou e eu só dei um tapa para deixar a apresentação mais bonita, mas tudo bem. Vambora, né? Mas a gente desenvolveu isso ao longo de anos de trabalho, né? A gente foi testando várias coisas que funcionavam no nosso time, né? Acho que não só como consultoria, mas como funcionários também, né, Rê? E aí, assim, então hoje a gente vai falar por onde você vai começar e quais são os passos que você tem que fazer, né? E aí, antes disso, antes da gente falar desse espaço, queria trazer, né? O que você vai ganhar fazendo isso, né? Então, primeiro, né? Você vai alinhar o teu plano, o que você vai fazer, quando, qual o recurso que você vai precisar com a empresa, com as pessoas que você mais tem relacionamento, né? Então, isso é legal porque você já consegue se antecipar às demandas, né? Tem um impacto grande, né? Que você vai trabalhar focado em resultado com prioridade. Ao invés de ter uma lista de Hum, 500 coisas que você precisa uhum. fazer, você vai focar nas 3 coisas que mais vão impactar a tua posição e a empresa, né? Amém. Com isso, você acaba tendo impacto em saúde mental, em estresse, em burnout. Você não vai fazer tudo, você vai fazer o que é prioritário. E eu acho que Exatamente. aqui que a Vamos maioria das lembrar.
Das Diz aí, pessoas e Lê, das empresas desculpa. se perdem, né, Rê? A maioria das pessoas e das empresas se perdem aí. Tudo é importante, então nada é prioritário, né? Exato, e eu me empolgo com saúde mental, desculpa. Mas o que eu ia falar é pra gente lembrar, quando a gente conversou sobre saúde mental alguns episódios atrás, que você saber a estratégia da organização, para onde estamos indo e por quê, dá uma sensação de pertencimento e dá uma sensação de controle. E eu sei onde estou, por que estou aqui e o que estou fazendo, né? Previsibilidade também, né, Rê? Exato. Previsibilidade é uma excelente palavra. Então, assim, tem impacto na saúde mental da galera. Entendeu? Então, se você pensa, poxa, mas na minha empresa tá todo mundo quebrando, vamos pensar, a estratégia tá clara? A gente muda a estratégia a cada 30 dias, né? Poxa, quando a gente tem esse nível de caos extremo, ele tende a impactar negativamente tudo na sua empresa. Eu comecei com a saúde mental, mas impacta tudo. Mas enfim, mas tem Sim, mais coisa sim. que a gente ganha fazendo isso, como, por exemplo, você tem um material bonito, um PPT organizado. Poxa, mas eu não sei fazer um PPT. Bota uma pessoa da sua empresa que é boa em fazer a apresentação, fazer aquele Google Slides maravilhoso. Bota pra Tipo um fazer. Renato, assim. Mais ou menos, calma lá, né? Eu tô ali, assim, 7 de 10, né? Na minha cabeça, tô pensando uma coisa nível McKinsey, aquelas pessoas fazem aquele slide tudo elaborado. Mas, enfim, para fazer um slide contando, contando dessa estratégia. Para também você poder adaptar a sua comunicação para todo mundo, né? Porque você ganha, quando você facilita e esclarece a comunicação, todo mundo ganha, todo mundo aprende e todo mundo sabe do negócio da empresa. E aí e as pessoas entendem porque elas estão lá, né? Isso tem um impacto mó legal no engajamento do ser humano, portanto, mais dinheiro na sua empresa, portanto, paz de espírito. Sim. E normalmente, assim, acho que tem até um impacto na tua performance, acho que pode facilitar a questão de promoção, tudo isso, né? Bam. Porque várias vezes, né, eu faço muita mentoria com o executivo e, assim, várias vezes, ai, não, a pessoa aqui não tá entregando. Mas o que que essa pessoa precisa entregar? Tá claro? Ah, não sei. Então vamos deixar claro, vamos deixar isso definido, né? Então acontece bastante isso. Várias empresas, assim, que por mais que façam um planejamento, que tenham OKRs, o como fazem nem sempre, eu acho que é a forma mais produtiva, Exato. A né? gente tem que dar as coisas de mão beijada para as pessoas sim, pessoal. Uhum. Esse tipo de tópico tem que chegar de mão beijada para as pessoas. Não tem não chegar de mão beijada. As pessoas têm que Não, saber. assim, eu acho que vou até além, eu não acho que é dar de mão beijada, eu acho que é fazer o papel de executivo, de executiva, de gestor, gestora, né? Eu acho que é Concordo. isso. É o seu papel. Definir a estratégia ou co-construir a estratégia é algo que vem da liderança, você não deveria esperar do funcionário, É né? gata. Então, assim, acho que tendo esse materialzinho pronto, por exemplo, se você é uma pessoa CEO, você tem o material com a estratégia da empresa, você vai mostrar para os funcionários, para os seus clientes, se precisar, para investidores, né? Então, eu acho que a gente ganha muito tempo, né? Você vai dedicar um tempo antes nesse planejamento, mas você vai usar esse mesmo material em vários fóruns, e isso vai ganhar muito tempo Exato. seu. E aí, ainda assim, né? Você se autopromove na empresa e parece profissional, né, galera? Quem nunca teve Exato. aquele coleguinha que ficava apresentando uns PPTs bonitos e todo mundo achava, ó, como essa Uhum. pessoa é boa, como essa pessoa é inteligente, né? Ficava meio que puxando o saco aí do C-Level, né? Exato. Mas enfim, então ajuda também, né? A gente tem que trazer isso, né, Rê? Exato, porque nesse nível você, e aqui talvez a gente pode falar também de outro, porque muitas das nossas conversas, a gente para esse tipo de conversa, geralmente para quem lidera empresa, C-level e tudo mais, mas se você talvez está numa empresa um pouco maior, lidera uma área, né, você também tem esse papel. É parte do seu papel fazer isso no cercadinho que você toma conta, né? E é importante você saber que você também precisa criar essa clareza. E quanto melhor você é nisso, aí eu volto pro ponto da Letícia. Mais você se autopromove, mais é, impressão de que você é uma pessoa estratégica passa para as pessoas, passa para a organização, né? Agora, se isso é verdade ou não, o que importa é se as pessoas estão reconhecendo isso em você. E é assim que o mundo do trabalho funciona. Já ouviu? Tem uma coisa que fala fake it until you make it, que é tipo finja até dar certo, sabe? Aquela coisa de um jeito mais holístico no mundo da manifestação e a galera que acredita nessas coisas. O pessoal fala muito sobre, ao invés de ficar pedindo, se torne a pessoa com a qual essas coisas acontecem. Torne a pessoa que é estratégica. O que significa? Sei lá, você vai chegar lá uma hora, mas na sua cabeça você já é. Então, e vai
aprendendo para chegar lá. E é isso, esse tipo de coisa melhora a sua autoimagem como liderança. E tem uma outra coisa de liderança executiva, que é dona de um business, de uma área, etc., que vai acontecer muito na sua vida, que é você vai ter que ficar repetindo a mesma coisa 500 vezes. E isso vem com o papel. Porque se alguns de vocês estão olhando pra gente e falando, mas eu vou ter que ficar, nananana. Sim, vai ser um negocinho de bolso que você vai tirar e você vai repetir. Repetição faz as pessoas guardarem a informação, entendeu? E é melhor você ser uma pessoa reconhecida pela repetição da estratégia, um direcionamento, dizer pra onde as pessoas estão indo esclarecendo, do que ser uma pessoa, aquele cara chato, né? Pé no saco, que é enrolado, que não sabe o que tá acontecendo, que muda de ideia toda hora, que lê um livro novo e acha que vamos mudar o jeito de gestão da empresa toda, né? Galera, vamos com calma? Enfim. Já passamos por isso, né, Rê, mais de uma vez. Mas assim, Exatamente. essa questão da autopromoção, eu acho que ela é mais uma consequência, não é o objetivo em si. Uhum. Qual que é o objetivo em si de você fazer um planejamento? É você saber o que precisa ser feito, quanto, com qual tipo de recurso que você vai precisar. E não só você, mas você está Tá alinhado com as passada? pessoas que trabalham com você. Ninguém trabalha sozinho, né? Pois é. Quando a gente está numa empresa. Então, isso é legal. Então, por exemplo, o Renato e eu, a gente vai sentar, a gente ainda não fez, mas nós vamos fazer o planejamento podcast para o ano que vem, né? Quais são os nossos objetivos, o que a gente quer fazer. E aí, aqui, eu vou trazer para vocês uma sugestão de modelo que pode usar do analista ao CEO, inclusive o material que você pode levar no conselho, que é uma Inclusive pra forma sua de vida. você. Exatamente, eu faço isso na minha vida pessoal também. Para você resumir o planejamento do ano da empresa. Como é que eu cheguei a esse ponto, né? Então, Boa. eu, por natureza, não era uma pessoa organizada e planejada. Ao longo de muitos anos, eu vi que eu sofria um pouco com isso. E eu vou dar um exemplo que vocês não nada a ver com o trabalho. Eu sempre gostei muito de ir para carnaval com os amigos, ano novo, tal. Uhum. E aí, o que que acontecia? Eu era aquela pessoa que deixava tudo por último lugar, não reservava nada, e depois todo mundo já tinha se arrumado, já tinha pago, sei que, aí era ou tudo caro ou não tinha mais vaga para onde ir. E aí a bonitona ficava chupando o dedo lá no interior que não tinha nada para fazer, né? Aí o que que eu comecei a falar, gente, mas eu fico tão frustrada com isso, por que que eu não começo a me planejar? E aí eu começava a me planejar um ano antes, eu fazia o cronograma das festas que eu queria ir, aí reservava antes, pagava antes, aí já mobilizava a galera, os amigos, alugava a casa, tal, não sei o quê. E aí eu tinha, né, o meu cronograma de festas, E carnaval, provavelmente pagá-lo mais rodeio, barato, né? muito mais barato. E tirava aquele sufoco, tipo, alinhava com o chefe, já, ó, vou precisar de férias aqui, dias aqui. Então foi isso. E aí eu comecei a ver que toda essa questão de se antecipar, de planejar, que é o refletir, né, sobre o que está vindo, me trazia muito mais estabilidade, muito mais tranquilidade. E aí, de muitos anos para cá, eu sou essa pessoa que gosta de planejar, que gosta de fazer lista. E para mim, não é fazer o planejamento, porque eu vou seguir exatamente aquele plano. Mas o planejamento é ter um momento para parar e refletir. Porque a gente sabe que um planejamento não é uma coisa estática, não é uma coisa parada. Ele vai mudar ao longo do tempo. Então, o planejamento que eu fizer hoje provavelmente vai ter alguma alteração. Mas eu acho que, independente de mudar ou não ao longo do tempo, esse momento de reflexão, ele é muito essencial para as pessoas e para as empresas. Mas é uma preferência minha, né? Não quer dizer que eu vou dizer, não, mas eu vou fazer diferente, não precisa fazer. Mas para mim, é um momento muito importante, né? E aí, agora, a gente vai passar aqui, né? A gente vai passar para vocês um modelo em forma de slides, né? Então, são 6 slides que você precisa ter para resumir a estratégia da tua área. Não faria mais do que isso, porque aqui é um resumo e as pessoas não têm tempo hoje. Então, acho que aqui já está o limite do que poderia fazer. A Então, gente a não vai gente vai literalmente começar. mandar o arquivo, tá? A gente vai descrever e você que anote aí, tá bom? Um beijo, viu, querida? Exatamente. A Fica com gente, se Deus. precisar, a gente pode criar alguma coisa e quem quiser ajuda, a gente pode pensar aqui, né, Rê? Fazer um modelinho, um negocinho, Claro! né? Mas aí a área de PPTs é com o Renato, e não é Ai, comigo, meu não. pai, por isso que eu já, Renato que já é a me deu pessoa preguiça, mas tá tudo bem, foda, vamos lá. Diz aí, Letícia, slide 1, né? pá! Por onde a gente começa? A gente vai começar pela visão de 4 anos, uma visão de longo prazo. Então, assim, uma frase, onde é que você quer chegar, né? Então, sei lá. Em 4 anos eu quero tá com saúde física, mental, estabilidade financeira, uma rotina equilibrada. Então, eu tô dando meu exemplo aqui, eu.
Vamos pensar numa empresa. Vamos pensar numa fintech. Quer ser o principal, sei lá, o principal banco que as pessoas. Aliás, o principal banco. Vamos falar, o principal banco para pessoas jovens entre 20 e 30 anos em São Paulo. Esse é o objetivo de Exatamente. 2024. Ótimo. Começou Então é isso agora, aí. até 2024. Quer dizer, desculpa, até 2027. Que 2028, que 2020, enfim. É isso Gente, aí. matemática. Mas é uma frase. 2028 quer ser o melhor banco, o banco de escolha de todas as pessoas de entre 20 e 30 anos de São Isso Paulo. aí, né? Então, essa é a visão de 4 anos. Então, tá. Slide 1, visão de 4 anos, uma frase. Slide 2, objetivos do ano. Como é que sabemos que tivemos sucesso em dezembro de 2024? Ai, mas é muita coisa, tá errado. É um slide só, 3 objetivos. A Sabe gente um. tem que priorizar. E aqui, pessoas CEO, C-level, se a gente está falando no nível da empresa, minha sugestão é um objetivo de crescimento, de venda, faturamento, um de expansão de portfólio ou melhora de qualidade, lançamento de produto, expansão de país, de região. E um terceiro, olhar da empresa para dentro, toda a parte de G&A que eu chamo, General and Administrative. RH, financeiro, compliance, fundraising, qualquer coisa nesse sentido. Dado isso, a gente fecha esse primeiro slide, né? Então, quais são os grandes objetivos? Eu gosto muito de usar aquele SMART, que são as coisas metrificáveis, tudo. Então, vamos lá. Atingir X milhões de receita. Esse é um objetivo. Objetivo 2, ter lançado o produto XYZ para X usuários, né? Estar adequado à legislação, à LGPD, pode ser um 3, Uhum. né? Tudo vai Então, depender do aqui tamanho da sua empresa. E se depende você do tiver com tamanho uma da empresa, dificuldade de isso. priorizar, coloca tudo para fora. Escreve tudo primeiro. Tudo que você quer fazer. Escreve tudo, porque esse processo de você começar com excesso e ir cortando vai te servir para você não ficar, para você não ficar agoniado. Você não ficar lá todo agoniado enquanto você tá quando você tá tentando priorizar as 3 principais coisas do business, se isso é uma dificuldade. Então, e dali você vai vendo o que de fato é um objetivo que vai te dar um passo para você chegar mais perto dessa visão de 4 anos e não um negócio que você precisa resolver que seria resolvido em 3 meses. Exatamente. E aqui, assim, eu acho que não precisa fazer você sozinha. Aliás, Nem acho que deveria ser, né? pensando no papel da pessoa CEO, não deveria ser sozinho, deveria haver ali um grupo de 5 pessoas para definir as grandes linhas disso e depois vocês consultam o resto. Então, não é nem sozinho e também não é com a empresa inteira. Eu escuto muita empresa falando, vou fazer um planejamento com a empresa inteira, 400 pessoas aqui, não vai sair planejamento, Pânico, gente. desespero, ansiedade, Eu calma. já vi muita empresa fazendo isso. Era muito mais um momento de festa do que o momento realmente de você planejar. E eu acho que esse planejamento ele pode ser quebrado em momentos menores ao longo do mês, né? E aí sim, você pode fazer uma confraternização para lançar esse planejamento do ano que vem. Mas eu acho que planejamento é diferente de momentos de celebração e de team building. Essa é a minha Exato. visão, Você pode tá? até usar um momento desse para pegar inputs, que é diferente de sair com o planejamento pronto, sabe? Pegar inputs para você falar, beleza, eu sou uma empresa que quero ouvir 100% das minhas pessoas sempre, é isso que eu acredito e foda-se o que estão falando, tá bom? Mas por uma questão de melhores práticas e para você não se surtar sozinho, naturalmente o processo que vai acontecer isso vai te gerar muitos inputs e dali você começa a tem um processo de afunilar essas coisas e filtrar essa palavra que eu estava procurando. Filtrar esse tanto de input para você, de fato, transformar isso em algo que vai ser o que precisa ser atingido, né? E é muito interessante porque muitas das perguntas que a gente faz, às vezes, é do tipo, o que você quer? As pessoas não sabem responder o que elas querem. Porque quando você está numa posição de tomada de decisão para o seu negócio, o que eu quero? A pessoa fala, pera, não, mas o que, né? Porque a mesma pergunta que é o que o seu business precisa, para onde o seu business está indo. Só que quando você é dono da empresa, é meio que você que decide um pouco, né? Você tem uma certa autonomia ali para decidir uns babados para resolver o que você quer fazer, onde você quer chegar, né? Você criou aquela empresa por uma razão. Então é muito interessante o quanto de pessoas que não sabem o que elas querem. E essa ideia é justamente para a gente começar a funilar e começar a ter
um próximo passo e definir esses negócios e fazer vários alinhamentos. Se você quer saber como fazer isso de uma maneira mais estruturada, toda a teoria de OKRs te ensina formas de fazer onde você nunca perde o input das pessoas para a sua estratégia, mas você também sabe que a sua responsabilidade é sentar com as principais pessoas tomadoras de decisão da organização para poder organizar onde a gente quer chegar. O que é 4 anos, o que é 1 ano e o que para chegar nesse É. 1 ano, o que eu preciso fazer no primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Idealmente, Dizem que diz o aí. Rê, dizem que o tamanho do grupo de trabalho deveria conseguir matar a fome com 2 pizzas, né? Ah, é verdade, tem isso mesmo. Tinha esquecido Tem das essa 2 pizzas, é prática. Então a gente tá verdade. falando, sei lá, umas 5 pessoas, assim. E eu No acho que meu o caso, processo de seria planejamento. 2, porque eu ia pegar uma pizza inteira só pra mim. Aí se for pequena, né, Ah, não, gente? querido, uma pizza grande mesmo, porque eu sou um saco sem fundo. Mas isso é o quê? Um detalhe, né, meninas? Tudo bom? E assim, eu acredito que esse processo de planejamento, ele é um processo, não é uma coisa, você sentou em 3 dias e resolveu. A minha Uhum. experiência, tá? Na prática. Mas Nunca você é 3 dias senta, e você faz resolveu. uma parte, aí você fala, nossa, peraí, preciso falar com a tiazinha do RH, com a tiazinha do financeiro, vamos ver Tiazinha se da tem os RH é ótimo. dinheiros. Aí volta, aí fala com o investidor, não, isso aqui tá bom, não, então vamos voltar. Então, assim, é uma coisa que eu acho que por mais que você coloque as pessoas integralmente numa sala uma semana, não vai resolver. Eu acho que é um processo que ele pode ser quebrado em etapas menores, até para ficar mais light, até porque todo mundo tem que trabalhar. Você tá o dia inteiro em planejamento, você não tá trabalhando, né? Aí Exato. E vira empresa de planejamento. você só consegue resolver em uma semana quando já faz parte do seu dia a dia todas essas coisas que a Letícia falou. Se você já sabe, se você já tem como parte das suas práticas, checar com a pessoa da RH, checar com a pessoa do financeiro, checar todas essas coisas antes de você ir para o planejamento. Para estar todo mundo que está lá para planejar, para decidir, já checou todas essas informações. Já ouviu o que os times querem entregar no ano, já ouviu o que os times veem que é prioridade para entregar no ano. Às vezes a gente entende que essa decisão estratégica lá é a primeira coisa que eu preciso definir. A primeira coisa que eu preciso definir aqui no nível mais de senioridade é direção, é para onde a gente vai, é visão. A visão eu tenho que definir nesse nível primeiro. Quando começa a entrar no nível de objetivo e OKRs, eu preciso definir essa parte, dá uma primeira toada do tipo, esses são os principais problemas, Um e um direcionamento, né? O direcionamento, essa norte, palavra. onde é que a gente quer chegar. Exato. E aí depois você fecha de novo, porque você tem que ter um espaço ali para revisar depois do que todo mundo começou a falar, beleza, isso é o que eu queria, esse é o norte que eu recebi, e aí beleza, gente, é isso que a gente quer fazer. E aí essa liderança fala, putz, esse ponto aqui a gente não mapeou. Então tem que ter um momento onde as pessoas correm para todos os lados para poder fazer essa estruturação, né? Então Sim, faz esse sentido. Mas para a gente é, chegar nesses OKRs, né, que é o que a gente ama e adora com com todo o amor e o carinho, tem outras coisas que a gente precisa pensar antes, né, sim. pessoal? Então vamos lá, a gente falou dos objetivos do ano, né? Em seguida, tá bom, para entregar esses objetivos, quanto de dinheiro eu vou precisar? Aí o próximo slide para mim é o de orçamento ou budget, O né? Bud. Então, assim, como é que tá alocado o meu dinheiro? O que que eu vou gastar com o quê? Por projeto, por tipo de despesa. Você pode fazer o que for, que fizer mais sentido, né? Em seguida, a estrutura organizacional que você vai precisar. Então, qual que é o desenho dessa estrutura? Quantos funcionários? Qual que é o custo da folha total e por aí vai? Porque normalmente é uma das maiores partes aí de custo, né? Depois a gente vem com as métricas. Então, ao longo do ano, quais são as métricas que eu vou acompanhar, né, para entregar esse plano? E aí aqui eu gosto meio que de chamar de painel de controle, né? Quais vão ali, gente, não pode ser mais que 5 métricas, tá? É foco, de novo, a gente está olhando para o foco. Não são todas as metas, mas as mais importantes. E aí depois eu fecharia o último slide como sendo os OKRs, ou OKRs em inglês, do primeiro trimestre, né? Que, de novo, vão ser 3 objetivos na minha visão, priorizar, e até 4 KRs, né? E cada KR tem que ter um dono claro. Se você tem interesse em saber mais sobre OKRs, a gente tem um one-pager maravilhoso que dá uma Liga pra nós. resumida. Sim, também temos disponibilidade para mentoria, trabalho de consultoria, Renata. A gente, modéstia à parte, a gente faz muito bem, né, Rê? De todo mundo que eu já vi fazendo esse trabalho, eu diria que nós somos, assim, top 5 do Brasil, com certeza. E, inclusive, Ah, na Europa, sério? acho que a gente mandava muito bem. Então tá bom, você tá dizendo, eu tô Muito acreditando. bem. Sim.
eu acho que a gente tem que reconhecer, né? Tem coisas que a gente não faz bem, mas essa questão de planejamento de OKRs, eu acho que, modéstia à parte, a gente faz muito bem. A gente aprendeu com o nosso querido Igor, maravilhoso, Um time beijo, da Igor. firma passada aí, Exato. né? E aí, então, em resumo, né? São esses 6 slides. Voltando, visão de 4 anos, objetivos de 2024, dinheiros, o budget, o orçamento que você vai precisar, estrutura organizacional, painel de controle, que são as métricas, e os sextos OKRs do primeiro trimestre. Então, você resume a sua estratégia do ano nestes 6 slides. Isso vai ser um material que você pode usar com investidores, com o conselho, com os funcionários, o trabalho do time executivo também. Então, assim, a minha recomendação, eu acho que é bem interessante isso, e você vai acompanhando ao longo do ano, né? Exato. Mas eu acho que é isso, né, Rê? Quando assim a gente pensa nessa estrutura de planejamento do ano, acho que é basicamente isso. Se você aí tem ideias diferentes, tem experiências diferentes, pode compartilhar com a gente aqui, né, via Insta, via LinkedIn, fica à vontade, mas eu acho que é isso, assim. Eu concordo. Aqui, É um bom jeito né, eu de acho que resumir. É o seu é, kitzinho, o kit porque estamos aqui, para onde vamos. E aí a única é, coisa que você vai atualizar no decorrer do ano são os OKRs. E você vai poder olhar, talvez, dinheiro. Talvez, você vai poder sempre olhar isso assim, versus real, versus real, versus real. E aí eu queria só fazer um adendo na parte de estrutura organizacional. A estrutura organizacional ela sempre vai ser aspiracional, porque é bastante difícil a gente sempre atingir a estrutura organizacional que a gente planeja, né? Ela sempre vai ser mais aspiracional do que uma meta ser atingida. Porque às vezes as coisas mudam, às vezes o mercado não dá, às vezes tem um problema, às vezes a gente, no meio do caminho, falou, a putz, pessoa realmente a saiu. pessoa saiu, ou tem alguém que você decidiu que, cara, eu não preciso dessa senioridade toda, a gente consegue resolver com o que a gente tem dentro de casa, as informações evoluem, né? Então, é por isso que eu acho que a estrutura organizacional, ela sempre vai te dar o exercício dela é excelente para você falar, tenho as pessoas certas nos lugares certos hoje, está na hora de eu trazer gente mais sênior, está na hora de eu escalar, está na hora de eu trazer coisas do mercado, que são coisas que eu não tenho aqui dentro, que eu preciso de conhecimento que já existe, ao invés de ficar tentando procurar eu mesmo. Então, só pra gente segurar a ansiedade, porque eu sei que muita gente fica frustrada, porque fala, mas nunca chega, nunca chega, nunca chega. Dificilmente a gente chega. As empresas que chegam nisso, ou são empresas extremamente estruturadas, ou talvez são empresas menores que tenham, e às vezes nem empresas menores, mas geralmente, é raro você conseguir, de fato, você conseguir atingir Acho, seu org design do ano, por exemplo. Rê, eu acho que até a gente pode fazer um episódio sobre desenho É organizacional, verdade, né? org design, E, designe. e aqui, eu acho que até para a gente ir finalizando, acho que tem um ponto, né? Então, o que que eu acho que você pode fazer? Manter, né? Entender quem que vai fazer parte das pessoas que vão construírem e quem que é o grupo que vai ser consultado, que são coisas diferentes, para a gente conseguir andar com isso. Se tem muita gente, nem todo mundo vai agregar, você acaba não conseguindo ter eficiência nesse processo. Uhum, Menos é mais, então foque no 80-20, nos 20% que mais vai trazer impacto para a empresa. uhum, Lembra, planejamento é diferente de festa e de team building, acho que são coisas diferentes, uhum. né? Acho que aqui é basicamente assim, bem high level, alguns pontos que eu traria para atenção, né? E tem alguma coisa que você quer contribuir também, que você quer colocar? Não, eu acho que esse é o passadão, assim, sabe? Esse é tipo o resumão do tipo, se você queria ver a versão resumida de como montar uma estratégia organizacional para o seu próximo ano, sabe? Ouça esse episódio. Porque é isso, assim, é esses pontos que já. E assim, parece que é pouca coisa, mas é coisa pra cacete fazer esse exercício, chegar nesse resultado. Então não é fácil. E eu acho que o ponto que você falou de ter as pessoas certas, na hora certa, fazendo as coisas certas, é um dos pontos que mais impacta essa conversa. Sim. É um dos pontos que E mais eu vai tenho uma impactar essa última conversa. dica. Eu tenho uma última dica, assim. Isso tudo, reforçando o que o Rê falou, depois que você aprende é fácil, mas no começo não é. É. Eu tive pessoas que pegaram literalmente na minha mão e me ensinaram, fizeram comigo. Uhum, Então, eu recomendo você, empresa, não fique dando cabeçada, tentando fazer. Assim, a maioria dos meus clientes são clientes, pessoas que estão tentando fazer há muito tempo e estão perdendo tempo errando, fazendo coisa errada. Eu recomendo você traga sim alguém para te apoiar nesse processo, mas não alguém que vai fazer para você, mas que vai te ensinar a fazer
né? Uhum. Evoluir te ajudar, né? A evoluir, você mesmo evoluir esse modelo que faz sentido para essa empresa, para você não ficar refém de nenhuma empresa, de nenhuma consultoria, né? Então, um Exatamente. pouco esse é o trabalho que a gente faz, né? A Exatamente. gente te ensina, a gente faz com você as primeiras vezes, mas te ensina a fazer sozinho para você não depender de mais ninguém, né? E um Exatamente. outro ponto, assim, pense menos em ferramenta e mais em conteúdo. O PPT do Google funciona bem. Google Slide funciona bem para isso. Não precisa ter um monte de sistema enquanto a Exato. estratégia não está bem azeitada. Não foque nisso. Foque na entrega e não nesses meios. Eu acho que em Exatamente. grandes linhas são isso. O Renato e eu, a gente tem muito material. Se vocês têm dúvidas, perguntas, fica à vontade para fazer. A gente fica muito feliz em ajudar. Muitas das pessoas que eu mentoro, eu falo, a pessoa falou que eu não sou estratégica, não sou focada em resultado. Então, tá aqui uma ferramenta prática para você construir esse próximo passo aí para o sucesso, seja entrega da empresa, crescimento da carreira, da sua carreira, da empresa, né? Por aí vai. Eu concordo, eu acho que é bem por aí. É, obviamente, esse tipo de conversa até é muito mais profunda, mas eu acho que tem muita coisa positiva em você se organizar e se planejar, principalmente como negócio, principalmente como empresa. Só tem benefícios, né? Porque é aquele problema, se a gente não faz isso direito, é confuso, as pessoas se perdem, se você fica mudando a visão demais, fica mudando esses planejamentos mais estruturais o tempo todo, é complicado, é cansativo. Se você é uma empresa multifocada, a chance das coisas darem errado é muito. O que eu quero dizer com uma empresa multifocada? Que tem 38 focos diferentes. Você tem que ter uma estrutura muito inflada e muito bem organizada para fazer uma estrutura multifocada funcionar, senão dá errado. Então, é, a gente tem que fazer esse esforço para não gerar caos, pânico e desespero, porque é o que a gente sempre fala. A pessoa mais interessada em fazer a sua empresa dar certo é você, C-level. Entendeu? É você que criou a empresa, é você que tá lá investindo para que essa empresa cresça, para gerar valor para quem tem que gerar valor. Todo o resto das pessoas na sua organização estão lá porque elas querem algo em troca. Porque elas querem se desenvolver, porque elas querem ganhar um dinheirinho bom, porque elas querem ficar tranquilas, porque elas querem um desafio novo, porque elas mudaram de carreira dentro da sua empresa, seja lá o que for, cada um tem a sua motivação própria. E criar essa ideia de que todo mundo está tão motivado quanto eu pelas mesmas razões é um tiro no pé. Por isso, eu falo isso para dizer que essa é a linguagem em comum que você encontra para colocar todo mundo na mesma página e todo mundo fale a mesma língua através das motivações de cada um, entendeu? Porque quando você deixa claro o que você está fazendo para o mundo, para a empresa e tal, as pessoas têm informação para entender o que elas estão fazendo com a vida delas, né? Ô, Rê, e eu acho que colocando aqui, para mim, isso aqui não é papel de uma área específica, seja de Exato. RH ou da área de planejamento. Isso aqui é responsabilidade do CEO ou da CEO. Não quer dizer que a CEO ou o CEO vai fazer todos os detalhes, mas o CEO e a CEO têm que garantir que isso está acontecendo, está sendo comunicado, Uhum. né? E participar disso, ser parte disso, ser uma pessoa é um protagonista nisso, né? É o Exatamente. teu papel, definir a estratégia da empresa é o papel, né? Quem é a pessoa que é responsável por isso, né? Em inglês, ultimate accountable, é a pessoa CEO, né? Exatamente. Então é isso, gente. Um planejamento aqui no final do ano. Se você não começou, comece agora que dá tempo. Faça o seu planejamento pessoal também. O que você quer para o ano que vem? O que você quer se divertir? As viagens que você quer fazer, né? Já reserva antes, que paga mais barato. Mas enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, Renato e eu aqui, a gente tá disponível, tanto como consultoria, como mentoria. Boa sorte para vocês aí. E logo começa aí 2024. Exatamente. Vamos embora de planejamento, meninas, que a gente ainda tem coisa pra fazer nesse podcast, mulher, que vai ter mais coisas. Mas é isso aí. Um beijo pra você que é planejadora. Tchau, hein? Tchau, tchau!